Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de Apologética Cristã, Defendendo a Fé. Antes de iniciarmos sobre o assunto, eu gostaria já de te convidar a compartilhar o vídeo, clicar aí no sininho, se inscrever no canal e ajudar na obra de evangelização desse canal. A Igreja Católica Romana frequentemente refere-se a Maria como a Mãe de Deus. A frase está associada com uma palavra grega chamada Theotokos, que significa portadora de Deus. Destina-se a ser um termo de exaltação e reverência a Maria, que deu à luz ao Messias e é especialmente usado pelos teólogos católicos. Sabemos que aquela que concebeu como homem, através do Espírito Santo a Jesus Cristo, e que se tornou verdadeiramente o Filho de Deus, segundo a carne, nós sabemos que ele não é outra pessoa senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, a frase Mãe de Deus não ocorre nas Escrituras. No entanto, a frase Mãe do meu Senhor ocorre. Maria é chamada a Mãe de Deus no Catecismo da Igreja Católica 29 vezes. Se você é católico e nunca leu o Catecismo da Igreja Católica, eu te convido a fazê-lo. Nestes parágrafos que chamam Maria Mãe de Deus, vemos algumas declarações bastante ousadas sobre elas. Por exemplo, no parágrafo 721, do Catecismo da Igreja Católica diz: Maria, a Mãe de Deus toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho. Uma outra alegação, no parágrafo 975, diz: Mãe de Deus, nova Eva, Mãe da Igreja. Também diz Nossa Senhora, Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Parágrafo 1161. Refletida na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. Nenhum homem vai a Cristo a não ser por sua mãe. Esta pérola foi dita pelo Papa Leão X, que esteve aí como pontífice entre 1903 e 1914. Parece que o Papa nunca leu Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz que em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Quando a Igreja Católica diz que Maria é a Mãe de Deus, há possibilidade de Maria ser a Mãe da Trindade. Uma vez que isso não é logicamente possível, os católicos teriam que entender o termo em um sentido diferente. Eles teriam que dizer que Maria é apenas a mãe da segunda pessoa da Trindade, o Verbo. Mas eles não fazem isso. Em vez disso, eles continuamente usam a frase Mãe de Deus. E deixam aberta a possibilidade de que, de alguma forma, Maria tenha um relacionamento especial com o próprio Deus por ser a mãe de Jesus Cristo. Isso é perigoso, uma vez que incentiva as pessoas a tirar os olhos de Cristo e colocar em Maria, uma criatura. Deus não tem mãe, Ele é o Criador de todas as coisas. A maternidade, por outro lado, é uma função biológica. Ninguém, ao tratar com a essência e natureza de Deus, o relacionaria com uma maternidade. Não há nada e ninguém antes dele e igual a Ele, ou que seja comparável a Ele. Devemos entender que ele não divide a sua glória com ninguém. Já ouvi muitas vezes da boca de católicos a frase peça à mãe que o filho atende. Mas é interessante que a passagem que eles usam para alegar isso, João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, é o único lugar onde uma única vez em todo o Novo Testamento que Maria pede algo a Jesus. E ainda assim ela é repreendida por Jesus. Mas mesmo assim, este é o lugar onde a Igreja Católica encontra uma base nas Escrituras para a sua mariolatria. No verso 4 da passagem de João 2, vocês se lembram? É uma festa, acaba o vinho. Maria vai até ele e diz, acabou o vinho. E como resposta, eu vou usar aqui uma parafrase, quer dizer a mesma coisa com outras palavras diferentes. Jesus responde para ela, mulher, o que eu tenho a ver com isso?
peraí, mulher não é mãe? Naquela cultura não era indelicado usar a expressão mulher, mas também não era um sinal de intimidade. Aliás, é a mesma palavra que ele vai repetir em João 19, pendurado na cruz. Mulher, aí está seu filho. Ele olha para João e diz, aí está sua mãe. Ué, não é mãe? Não é olha para sua mãe? Não era a mãe dele? O que Jesus está dizendo é, cuida dessa mulher como se fosse sua mãe. Estas passagens mostram claramente uma ruptura na relação mãe e filho. Ela, a partir do início do ministério de Jesus Cristo, quando ele se batizou, não tem mais nenhuma autoridade sobre ele como mãe. A partir desse momento, ela não está mais na posição de dizer a ele o que fazer ou de dar sugestões. Jesus já havia dado uma prévia do que aconteceria, uma prévia desse momento, quando com 12 anos de idade eles perderam Jesus. Começaram a procurá-lo, não encontraram, ficaram preocupados com ele. Quando o encontram, ele estava no templo, conversando com os oficiais do templo. E quando tem a sua atenção chamada, ele responde, estou cuidando dos negócios do meu pai. Neste dia, os negócios do pai começaram e os negócios da mãe dele terminaram. Jesus nunca aceitou sugestão de ninguém. Quando tentaram dar sugestão para ele, ele respondeu, para trás de mim, Satanás. De agora em diante, Jesus só faria o que viu o pai fazendo. O que viu, o pai mandou ele fazer. Falar o que ele mandou falar. Acabou aí para Maria. Ele agora se distancia da relação mãe e filho que existiu por 30 anos. Chamá-la mãe apontaria que esta relação estaria intacta, mas ao chamá-la de mulher, indicou que agora ela estava tratando não mais com seu filho, mas com o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 12, ele vai selar de vez essa questão. Enquanto falava com a multidão, seus discípulos vieram até ele e disseram, sua mãe e seus irmãos estão aí e desejam lhe falar. Ele responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai é que são meus pais, minha mãe e meus irmãos. Toda a relação humana cessou. Agora só tem relação com aquele que faz a vontade do Pai. Isto é justamente contrário do que a Igreja Católica ensina. Maria não tem mais nenhuma conexão, função ou papel na relação com Cristo, além daquela que todos nós temos. Ele é o nosso Senhor e Salvador, assim como é de Maria, nossa irmã. Por fim, Lucas 11, do 27 ao 28. E aconteceu que, dizendo estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que tu amamentastes. Mas ele, Jesus Cristo, disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais uma vez, uma ruptura. Amigos católicos, minha intenção é fazer com que você pense através das Escrituras, não através da religião, não através do que foi ensinado pelo catecismo da Igreja Católica. Crer é pensar. Pense bem, a eternidade é muito tempo para descobrir que você foi enganado. Creia somente nas Escrituras e que Jesus Cristo te abençoe.